O corpo da mulher não é um apelo para vendas, ou pelo menos não deveria ser. Vocês viram esse vídeo aqui que viralizou? Esse vídeo é uma propaganda, embora muitas pessoas não tenham conseguido perceber isso ou tenham se feito de sonsa comentando coisas como acho que o cara colocou aquele vídeo ali sem querer. E me assusta muito, em pleno 2025, as pessoas não conseguirem identificar o propósito por trás do vídeo. Ainda mais de um vídeo como esse, que estava falando de uma empresa que vende uma variedade de produtos e na legenda do post tinha um link para fazer a compra comissionada desse produto. E existe um problema muito grande da gente sexualizar mulheres para vender produtos, porque você desumaniza essa mulher, ela deixa de ser uma pessoa para se tornar uma coisa, um atributo para gerar desejo no homem de comprar aquele produto ou contratar aquele serviço. E se você acha que eu estou exagerando, é só você parar para pensar um pouquinho nos comerciais dos anos 90, que era de cerveja. E não houve um roupante de consciência masculina na hora de criar essas propagandas. Na verdade, isso só não existe mais nos dias de hoje porque o CONAR, o órgão que regulamenta a propaganda, proibiu que esse tipo de coisa fosse feita, assim como também foi proibido publicidade para criança. Inclusive, o Lingerie Advertisement Aesthetic, como era conhecido isso, foi muito popular em bares, motéis, cassinos, se a gente for pensar fora do Brasil, nos anos 70, 80 e 90. E esse tipo de estética se baseava em usar mulheres em poses sensuais para atrair o público masculino, que eram os maiores consumidores desses locais que eu citei. E ainda são, visto que a cultura de antigamente é perpetuada até os dias de hoje. Esse vídeo da propaganda dessa mini câmera chaveiro me enojou porque existiam 300 maneiras diferentes de retratar a relação do casal que não fosse simulando sexo na pia do banheiro. Ainda mais porque parece que foi gravado sem o consentimento dela, visto que ela tá de costa, e foi postado na internet. E isso é inaceitável porque esse tipo de violência é muito comum com as mulheres, e falando em dados do Brasil, 70% das vítimas das violências de gênero na internet são mulheres, e no nosso país, pelo menos 4 processos são abertos por dia, referentes a registro e divulgação de imagens íntimas sem o consentimento da mulher. Fora o caso das mulheres que nunca denunciam porque tem medo, tem vergonha, como a gente bem sabe, esses casos de violência são extremamente subnotificados. Eu tenho um tópico inteiro na minha dissertação do mestrado que fala sobre a sexualização feminina. E uma das notícias que eu usei foi uma matéria do jornal da Universidade Federal Fluminense que discute justamente essa sexualização das mulheres na mídia e como que isso afeta negativamente na percepção de gênero, como que isso perpetua a objetificação feminina em propagandas, filmes, séries, porque isso sim é uma forma de moldar o pensamento social. E a gente não está falando aqui somente da redução das mulheres a esses papéis secundários e subordinados que comumente a gente vê nas produções midiáticas, que ignoram completamente a complexidade do que é ser uma pessoa, do que é ser mulher, porque normalmente os homens não são retratados assim. Além de tudo isso, fazer esse tipo de coisa prejudica a autoestima das mulheres e das meninas, além de normalizar a violência de gênero que está crescendo largamente no Brasil. A exclusão das mulheres desses postos de comando na produção audiovisual contribui para essa desigualdade que é reforçada pelo conceito de male gaze, que foi desenvolvido pela teórica feminista Laura Mulvey, não tenho certeza se é assim que pronuncia o sobrenome dela, mas se vocês jogarem no Google vocês vão achar, que no ensaio que ela fez, chamado Visual Pleasure and Narrative Cinema, esse conceito que ela desenvolveu descreve como a mídia e o cinema frequentemente retratam as mulheres a partir de uma perspectiva masculina, heterossexual e possivelmente branca, transformando as mulheres em objetos de desejo visual para o prazer dos homens. E o que eu acho importante destacar aqui é que esse conceito de male gaze da Laura foi desenvolvido em 1975. Lembra lá da estética que eu falei, que era muito da estética, que era muito popular nos anos 70, 80, 90? Ou seja, o que eu tô falando aqui, gente, não é um problema simplesmente atual, ele não é novo no mundo. Não dá pra gente seguir com a desculpa de ai, mas sempre foi feito assim. Eu acredito que tem muita coisa que sempre foi feita
feita, que hoje em dia não é mais feita porque entendemos o problema disso, inclusive na área da medicina, por exemplo. Por isso que as pessoas vivem mais. Então a gente tem que começar a ser igual um Pokémon e passar a evoluir. Não dá pra gente continuar usando essa mesma desculpa de sempre foi feito assim.